Estamos de volta para mais um podcast no espaço GR2 Comunidade Carcerária. É o espaço delas, eles por elas. E hoje com várias manas sendo entrevistadas, batendo aquele bate-papo. E hoje também transmissão pela rádio Morada do Som. É o Forte Gangue na Soma. Eu gostaria de chamar para compor a mesa a nossa querida Línia Dundum e também a Melissa Santos. Daqui a pouquinho temos a presença da Freedom 13. Viu, chegou, mas ainda está a caminho. E vamos seguindo. Agora vamos soltar o som para a gente se preparar um pouquinho, respirar um pouco e vamos que vamos. E o papo hoje é sobre a violência contra a mulher. É algo que não deveria de existir, porque fala-se muito do patriarcado e são anos e anos, séculos passaram e a gente continua na mesma situação. O patriarcado continua dominando, as mulheres ainda continuam sofrendo, e isso, para mudar, tem que partir de nós mulheres, cada vez mais falar sobre o assunto, abrir a boca, soltar a voz e denunciar, galera, porque a omissão acaba criando vítimas diárias. E agora eu vou passar para nossa querida Lilian Dundum para que ela se apresente. Boa tarde a todos. Eu tenho muita satisfação que hoje eu vou compor essa mesa aqui com as meninas, né? Falar de assuntos muito importantes, né? A violência, a discriminação. E estamos juntos aí, espero que gostem aí, compartilhem o podcast com o pessoal. Vamos desenvolver, porque é um assunto importante, né? Que a gente não pode deixar para da cortina, é isso aí. E agora com vocês, a líder comunitária de Suzano, chegou até nós, Melissa Santos, vai falar um pouco sobre ela e sobre o trabalho dela. Boa tarde, gente, eu sou Melissa, sou lá da comunidade Rio Abaixo, Suzano. Bom, eu sou aqui participante, maravilhosa aqui, a minha, que eu sou ligada com isso. E é isso, a gente vai falar um pouco lá da que as mulheres dentro da comunidade sofrem com preconceito, discriminação, todo tipo de violência que existe dentro das comunidades. E é isso. Hoje nós tivemos um probleminha, né, com as conduções, o trem, para variar, final de semana, tudo parado, e a galera acaba assim tendo um tempo mais para chegar. Nós também saímos de Suzano 11 horas, fomos chegar aqui praticamente às 15h30, né, então o dia é complicado. Final de semana, eles esquecem que nós também utilizamos transporte público, então é por isso que a galera está um pouquinho fora do horário. E para começar falando sobre a violência contra a mulher, eu gostaria que a Melissa falasse um pouco sobre o que acontece dentro da comunidade, coisas que ela já presenciou também e até com relação a ela mesma. Bom, gente, todo mundo sabe que dentro da favela o preconceito é assim extremo. Dentro da favela de tudo, gente. Inclusive tem vizinhas minhas lá, mulheres, meninas, que são todos os dias, né, abusadas, sabe, mentalmente, por agressões verbais, por agressões físicas, sabe? E assim, como é que ele falou? A gente tem que se envolver sim. De repente, se a gente falar assim, não é problema meu, amanhã está passando no jornal a próxima vítima de feminicídio, tá? Começa com um xingamento, começa por uma proibição. Não vai usar um short mais curto, não vai em tal lugar, não vai na casa da sua mãe, não vai na casa da sua amiga. E isso pode gerar lá na frente um monte de situações que acaba, sabe, gerando um monte de situações assim que eu vou falar. Sei lá na frente você vai sofrer muito, vai passar. Eu conheço pessoas, eu passei por uma situação, vivi um relacionamento abusivo durante 12 anos, gente, 12 anos,
onde eu não podia trabalhar, eu não podia ver minha família, eu não podia falar, eu era agredida quase que diretamente por droga que eu não usava, por bebida que eu não bebia. Então, gente, com alerta aí, e vamos prestar mais um pouquinho da autoridade nesse ponto, a violência. E a violência, ela não faz parte da comunidade carente, nós vemos muito isso na TV, acompanhamos muitas dessas cenas, e então não é reservado para a periferia, a mulher. A mulher parece que ela já vem com aquele estigma, né, que ela é perseguida, que ela tem que ser submissa pelo marido, pelo chefe, pelo homem em geral, porque as mulheres ainda têm aquela ideia de que assim, segura tua cabra porque o meu bode está solto. Muitas de vocês já ouviram isso, né? É uma realidade que acontece, porque entende-se que o lugar da menina é brincando de casinha, com todo cuidado, enquanto o menininho ele pode tudo, ele já pode estar lá paquerando a menina, fazendo tudo que o menino deve fazer, coisa de macho, porque o pai fala, você é macho, então tem que fazer coisa de macho. E a menina não, a menina tem que ser recatada e delicada, que vai brincar de casinha. Então eu acho que está na hora de nós, mulheres, mãe, mudar essa ideia e criar nossos meninos para que eles não sejam o macho, e sim que eles sejam homens zelosos, que cuidem de suas mulheres, que respeite as mulheres. E agora eu vou passar para a Lilian para ela falar um pouquinho sobre o tema. É isso, é um tema, diga-se de passagem, que delicado, né? Eu também fui vítima já de violência sexual, né, dentro da família, quando eu era menor. Então, eu fui ter ciência disso quando eu já era grande, né? Na época não tinha muito esses assuntos, né? Hoje é um assunto mais aberto, é um assunto que não pode ficar escondido, é um assunto que tem que estar em pauta, tem que lutar contra isso, né? Como eu fui vítima desde pequena, eu não tenho noção de desde quando. Eu me lembro a partir dos 6 anos, né? Mas tem muitas pessoas aí que sofrem isso descaradamente, né? Vamos falar assim logo. E tem pessoas que põem panos quentes. Hoje eu não posso falar quem da minha família, porque eu não sei opressão da própria família. E isso continua, né? E não pode ser assim, entendeu? Em respeito aos meus mais velhos, eu não cito nomes, mas eu falo a questão porque não pode ficar ocultada, né? E a gente vê por aí, mulheres, crianças, meninos e meninas, né? A violência sexual está em toda parte, o abuso sexual, né? A violência também doméstica está em toda parte. E é importante estar falando disso, né? Assim como eu sofri, trago isso do resto da minha vida, acho que eu vou levar isso para o caixão. Tem muita criança aí que não teve oportunidade de fazer o que a gente faz hoje, né? É complicado. E agora na casa, nossa mana querida, Freedom 13, toma seu lugar. É um assunto meio complicado saber que dentro das nossas próprias casas, onde deveria ser um refúgio, muitas das vezes acaba sendo um local de terror. É difícil e em muitos lugares não pode ser falado. Quando se trata de violência tem que ser ainda omitido, porque a violência vem de pai, vem de tio, vem de vô, e chega a ser absurdo, porque quem deveria de proteger acaba sendo o opressor, e isso acaba acontecendo diariamente, não é algo que acontece vez ou outra, que a gente vê na TV, não, muito pelo contrário, diariamente a gente se vê cenas repetidas, e você acaba falando assim, mas isso daí acaba sendo tão normal, porque faz parte do cotidiano. A violência hoje acaba sendo passada a pano, e a gente vê que é uma passada de pano monstra. Você
vê um amigo que agride a sua amiga e você não pode muitas das vezes falar nada, porque vai causar alguma dor, você vai passar por uma situação constrangedora, né? E a violência está aí para todo mundo ver, está aí às claras, é nos nossos vizinhos, na família, e a gente tem que abrir a boca sim. E agora eu quero apresentar a Freedom 13, eu gostaria que ela falasse um pouco sobre ela e sobre o trabalho dela. E aí pessoal, tudo bem? Sou a Freedom 13, como a Cris falou aí. Sou de Hortolândia, 019 lá, tô morando em São Paulo aqui há 3 anos já. Entrei no rap mesmo a partir do momento que eu mudei pra cá, mas sempre escrevi as minhas letras desde a época de escola. Como passei muita coisa também muito nova, o rap sempre me deu muita força para encarar as paradas do dia a dia, né? Como eu sempre falo, principalmente as músicas da Dina Di me deu muito incentivo para mim entrar no meio do rap, para mim conseguir me expressar e expressar o que as mulheres passam, botar para fora, né, uma forma de revolta e ver se muda alguma coisa. Me ajudou a curar falou que a maneira seria quebrada, mas fora da lei, esse é o leão de Judá. São nossas vidas para transformar, isso Senhor é meu pastor. Dando continuidade, eu gostaria que a Lilian Dundum também falasse um pouco sobre os projetos dela. Projetos a gente não para, né? Eu estou aí fazendo um EP solo, mais um, chamado Eclética, né? Que vem com várias vertentes do rap nacional, vem com o boom bap. Estou pensando aí em colocar o blues, que eu sou, os clássicos, né? Um rap Brasília. E também estou aí fazendo hip hop guetos, edição mulher. Está inserindo a mulher aí na cultura negra, né? Nos palcos, porque o espaço para a gente ainda é pouco. E a gente vai metendo o pé nas portas aí, né? Que a gente é ruim também, né? E conquistando espaço cada vez mais, né? Com letras contundentes, sabendo o que fala, porque tem criança escutando, tem idosos, tem famílias, e aqui a gente quer chegar longe, né? Quem quer chegar longe para saber a atenção que está escrevendo. Enfim, também estou junto aí com o Hip Hop em Ação, né? Faço alguns trabalhos com eles também. E com o Cartão Central, a gente está desenvolvendo aí um CD, finalizando para pôr para a rua. Maravilha, né? O progresso. Aproveito para mandar um salve pro Betinho, máximo respeito, Betinho, família Hip Hop em Ação. E falando sobre a violência contra a mulher, eu preparei um poema que a Melissa vai interpretar. Veneno, não me bateu, mas foram suas palavras que profundamente me ofendeu. Não me agrediu fisicamente, mas suas palavras ecoou em minha mente. Me feriu como navalha, sua fala contundente. Não há amor onde há ofensa verbal. Não há amor onde há agressão moral. Não há amor onde a briga é algo banal. Não há amor onde a violência é carnal. Suas palavras, gota a gota, eram como um veneno. Me feriam por dentro, me sentia tão pequena, de palavra em palavra, em sua fúria constante, eu me tornava muito distante. Tudo ia se apagando, meus sonhos iam morrendo. Não me bateu, mas me senti violada. Quando gritou comigo, quando parecia só outro dia, simplesmente desaparecer por dias e dias, e dessa maneira me punia. Você não me bateu, mas inúmeras vezes me silenciou, quando dizia que eu era dona da verdade, que minhas emoções eram modalidade.
Você não me bateu, mas me feriu. Todas as vezes que reapareceu fingindo que nada aconteceu, dizia que sentia muito, mas que a culpada era eu. Você me magoou e me ignorou. Foi dissimulado e audaz. Me fez pensar em desistir e da vida fugir. Tantas lágrimas derramadas e nem se importou. Viu o quanto doía e mesmo assim não parava. Você não me bateu, mas me fez refém da dor. Para manter o buraco, dizia me amar, que era a fase de tudo ia passar. É isso, a violência contra a mulher não é só o homem que agride fisicamente, existe uma toxicidade também na fala, no gesto, existe uma forma de punição contra a mulher quando ela se recusa a fazer o que o homem quer, então ela é subjugada. Então a violência contra a mulher, ela vai além de ser espancada, ela vai além do estupro, ela vai muito mais além, e a violência contra a mulher, muitas das vezes, acaba num cemitério. Então, quando falam que em briga de marido e mulher não se mexe a colher, é uma tremenda de uma mentira, porque se você meter a sua colher, você pode salvar uma vida também. E agora, deixando um pouquinho de lado esse assunto da mulher, né? Eu queria falar com a Freedom 13 referente aos próximos trabalhos dela, proposta de trabalho. Eu sei que tem algumas coisas boas chegando, e falar das coisas boas chegando, eu também queria mandar um salve, né, pro Douglas Tarja Preta, Junção dos Monstros. Logo logo tem a festa, né? Banca Somos Um Só, Nego Mário, que também está presente na live. Quero mandar um abraço para todos que estão sintonizados na Rádio Morada do Som, Forte Gangue, na representatividade. Agradecer pelo espaço GR2C, Comunidade Carcerária, e aos manos que estão ali, né, ajudando, fortalecendo sempre. E é isso, agora eu queria que a Freedom 13 falasse sobre os projetos futuros. Então, projetos futuros, na verdade eu não tenho nem muita coisa para falar sobre isso, porque, mano, meu tempo tá osso, eu até fico triste por conta disso, porque, tipo, mano, a Cris sabe, né, tanto que eu tô tentando até trocar uma ideia com o parceiro dela que tá querendo me fortalecer em algumas paradas, e às vezes eu não tenho tempo nem pra ficar ali no WhatsApp jogando conversa fora, tipo, às vezes conversar com um amigo, por conta do meu trabalho, né, mano? Mas tem muita letra aí que dá pra ser gravada ainda, pra ser lançada. Tem a Cypher de Coração, né? Que vai vir aí também pesada, um videoclipe. E por enquanto não tenho nenhuma novidade de data assim específica, mas eu tô fazendo o possível pra correr atrás, pra tá conseguindo produzir minhas músicas. Oh, maravilha, progresso sempre. E enquanto a Melissa, ela vai falar um pouco sobre o trabalho dela dentro da comunidade. Aliás, trabalho maravilhoso, eu já participei de um evento dentro da comunidade e foi muito maravilhoso. Então, enquanto ela fala, você já se prepara para você fazer uma apresentação. Antes de cantar essa música, eu queria falar um pouco sobre ela, que foi a primeira música que eu gravei mesmo, que tem muita importância para mim, que me trouxe muita força de tudo que eu passei como mulher. Estava passando por um momento muito difícil e quando eu fiz essa música parece que eu botei tudo para fora, assim. Então essa música é para todas as meninas que já passou por algo assim, que hoje em dia, infelizmente, é difícil alguma mina não ter passado por um bagulho desse, mano. Infelizmente. Pode soltar. A cada 2 horas, uma mulher morre no Brasil, vítima de feminicídio. E uma mulher foi vítima de estupro quando estava a caminho do trabalho.
que é, carrego aqui o peso de ser uma mulher. E eu vou na minha, no meu progresso. Fico atrasada que só quer o meu regresso. Mulher guerreira, independente, sigo no meu corre, ninguém faz a minha mente. Honestidade, lealdade, humildade, respeito é a chave. Mundão insano, sem passar pano, é vários verbos sem disciplina. Tem que aprender a respeitar as minas. Sou mais uma mulher sobrevivente, já dizia Dinadil. Meu valor não tá na cor, tá na mente. Com o suor conquistei o meu espaço. De cabeça erguida vou juntando meus pedaços. O barato é louco, o processo é lento. Rap feminino, trago conhecimento. Minhas irmãs me relatam com frequência de violência, sem paciência. Tudo que importa pra esses merda é aparência. Pagar de pá, pagar de bandidão. Até que nos seus raps cê passa a visão. Mas na rua mesmo não passa de um vacilão. Mostra sua face, mostra quem cê é. Quando chega em casa, grite sua mulher. Não passa pano porque aqui o pano rasga. Quem tá em cima do muro pra mim tá na mesma laia. Tenha postura na sua caminhada. Comédia sem visão, com a mente sequelada. Sem conduta, não vem tirar minha luta. Minhas palavras bem pesadas. O ditado é fato, o karma tarda mas não falha. Quantas mulheres assassinadas, abusadas, estupradas, violentadas. Quantas de nós tem que morrer pra vocês enxergar essa parada? E eu vou na minha, assim que é. Carrego aqui o peso de ser uma mulher. E eu vou na minha, no meu progresso. Fico atrasalada que só quer o meu regresso. É fim de tarde, a lua cai. Queria fumar mas tá tarde demais. Escureceu na minha quebrada. Não vou sair sozinha com medo da caminhada. Em algum lugar mal intencionado, maldade no olhar e todo encapuzado. Você já sabe qual que é. Esperando ansiosamente por uma mulher que tá chegando do seu trabalho. Desceu do busão apressando seus passos. Chegou em casa aliviada, mas a semana segue. Caiu uma lágrima amanhã, esse medo se repete. É muito louco, ouça minha voz. Esse relato não é só meu, esse relato é de todas nós. E eu vou na minha, assim que é. Carrego aqui o peso de ser uma mulher. E eu vou na minha, no meu progresso. Fico atrasalada que só quer o meu regresso. Oscilações no meu pensamento. É triste relembrar que eu já morri por dentro. Mas tô firmona na minha caminhada. Eterno é o trauma que tá na minha alma. A revolta na minha mente de executar o mal. Mas sigo aliviando as minhas dores nas minhas letras. Rap nacional. E eu vou na minha, assim que é. Carrego aqui o peso de ser uma mulher. E eu vou na minha, no meu progresso. Fico acasalada que só quer o meu regresso. E eu vou na minha, assim que é. Carrego aqui o peso de ser uma mulher. E eu vou na minha, no meu progresso. E os fico acasalada que só quer o meu regresso. Obrigada, gente. Eu peço a Deus pra que eu tenha da raça, seja quem for eu tiver. Mas não devo falar só facilmente. Então, se for cair, seja quem. Postura de mulher e isso cê já sabe. Mente de bandida, não dou boi pra pilantragem. E na linha de frente que mantém o proceder. Se atrasar meu lado aí cê vai me conhecer. Hoje até tô bem, mas já estive na pior. Sempre aqui ali, sempre buscando o meu melhor. E se não soma, nem se envolve. Sou cria de Hortolândia lá da 019. Aprende cedo da pior forma possível. A sempre tá ligeira e sabe quem tá comigo. Se chegar sem respeito, o bagulho afetou. Se gostar a mão em mim, a sua cova cê cavou. Vários no caminho já tentou me afundar. E hoje todos eles querem estar no meu lugar. Tentou me atrasar e nessa cê perdeu. Mas tô firme e forte, quem não pode errar sou eu.
019, 100% original. Respeito vem das ruas, sabe o rap nacional. 019, 100% original. Respeito vem das ruas, sabe o rap nacional. 019, 100% original. Respeito vem das ruas, salvo o rap nacional. 019, 100% original. Respeito vem das ruas, salvo o rap nacional. Sigo pelo certo e assim vou prosseguir. Adquirir conhecimento e também evoluir. Tá achando que sou logo e vou deitar na suas ideias? Aqui é fridoteiro, sem espaço pra comédia. Quer pagar de malandrão? Eu te conheço, andei em tipo de internet. Mas na rua cê é quem? Já não basta o sistema pra querer nos oprimir. Depois de ouvir meu som, vem querer se redimir. Cê não sabe quantas noites que eu faço sem dormir. Cê não sabe nem metade das coisas que eu vivi. Aqui já no pela sacuda, tem como se subir. Mas segura a cautela pra nunca me ver cair. Respeito é de igual, seja mulher ou homem. Mantenha a disciplina aqui na rua, o couro come. O gosto é amargo e cê pode conhecer. O papo já foi dado, vai querer pagar pra ver. 019, 100% original. Respeito vem das ruas, salvo o rap nacional. 019, 100% original. Respeito vem das ruas, salvo o rap nacional. 019, 100% original. Salvo o rap nacional. 019, 100% original. O respeito vem das ruas, salvo o rap nacional. É o 019. Satisfação aí, obrigada aqui pela oportunidade, pelo convite aí. E máximo respeito, Rádio Morada do Som, pela transmissão, é o Forte Gangue ao vivo. Que mulheres entendam, amor que bate não é amor, amor que maltrata não é amor, é posse. Então se libertem, amores desse jeito te leva pro túmulo, te leva pro cemitério. Então você não precisa desse tipo de amor, tenha amor próprio, se liberte. E dando continuidade ao mesmo tema, feminicídio, eu vou passar para a Melissa Santos. Então, gente, como a Lília falou, a tal da medida protetiva é uma desculpa, perdão a palavra, para o vagabundo ficar mais com raiva ainda, por mais que se ele não tinha intenção de matar, aí vem a tal da medida protetiva que não protege nada, e aí o vagabundo vai com raiva porque foi lá, denunciou, e aí ele acaba fazendo a situação. E nisso está ficando os órfãos, as crianças, porque não mata só a mãe, acaba com a família, porque nisso fica criança jogada, muita vai para a rua, muita vai para o tráfico, muita vai parte para o lado errado da coisa, por conta, como ela falou, talvez um mínimo ali, né? O primeiro tapa, o primeiro xingo, a primeira proibição, né? Eu fui jogada de um sobrado de 4 metros, né? Uma altura de um sobrado de 4 metros, e foi exatamente o que você falou. A minha mãe e meu pai era daquele tempo antigo que falava assim, ruim com ele, pior sem ele. Na época, eu não podia trabalhar, eu tinha 4 crianças, né? E arrumar emprego, o cidadão ia lá, fazer escândalo, era mandar de volta, porque ele não deixava. E eu passei tudo isso sem meus pais saberem por causa da vergonha, só sobrou a vergonha. E mais nada, só tinha a vergonha. Até o dia que eu peguei e falei, não, deu. A pessoa que poderia levantar a mão para mim e eu não fazer nada, eu tinha enterrado, eu tinha pouco tempo, seria o meu pai. Então eu coloquei um basta, fui para a luta, como ela falou, fui trabalhar em farol, fui panfletar, fui catar latinha, mas meus filhos estão aí criados para a honra e glória do Senhor. E só quem pode sair da situação é a gente. Eu não posso sair por você, posso te aconselhar. E é aquela coisa, o ser humano não muda, gente, desculpa. Infelizmente, o violentador, o abusador não vai curar.
não vai mudar. Mas a gente pode mudar, gente, a nossa atitude, o modo de pensar. E é isso. Então, continuando aí nesse tema, só de licença aqui, vou falar porque eu nasci rapper não se trava, entendeu? A minha mãe, eu tenho uma memória assim, quando ela estava lá com meu genitor, ela não ia embora de casa com medo que a família ia dizer, com vergonha do que iam pensar dela. E eu assistia isso, ele com amantes, ele com agressão verbal. Já capotamos o carro 2 vezes com eles discutindo. Tem inúmeras passagens na mente. Quando era criança, minha mãe no hospital para ter o bebê, e ele entrava comigo no hospital, e lá ele ofendia minha mãe. E teve muitas coisas, outras coisas que aconteceram. Eu só não vou falar porque foi familiar que falou e eu não posso provar. Mas teve questões que aconteceram e minha mãe escapou por pouco. A delicadeza do assunto. A minha mãe foi embora para casa do pai dela quando ele faleceu. Ela aguentou até o último e mesmo assim ele ia lá todos os dias, quando ele saía do trabalho, para ofender ela. E como eu era muito apegada à minha mãe, a gente ficava muito próximo todo dia, eu assistia tudo isso, né? Por mais que a minha família esteja escutando aí, não vai gostar, é o que eu passei e não vai mudar o caráter dele, né? E não vai mudar a história, porque essa história não é só da minha mãe. Essa história acontece hoje, é velha, mas é atual, porque acontece hoje com outras minas. Entendeu? O cara separa, agride, ofende e continua a ladainha sempre. Hoje tem essa lei, né, que você está citando agora, mas é ineficiente, ela não funciona. Entendeu? Então, assim, não pode, que nem ela está falando assim, olha, foi jogada, né? Todas, né? Maria, quantas Marias, Anas, Joanas que tem dentro da situação e de uma lei que, como você falou, muito falha demais. Pois é, então é algo que tem que ser revisto, né? É algo que não pode deixar passar batido. E a família ainda fala que a gente que aceita, né? A família fala, tá com cara porque sim. O caso da minha mãe foi esse. Ela tá com ele porque quer. Em certo ponto, era porque ela tinha aquele negócio hereditário na cabeça. A menina tem que ficar com o cara, ela não pode ser mulher de outro marido e não pode ser separada. Então ela trazia isso, e isso quase condenou a minha mãe. Entendeu? Quase condenou. Isso se não condenou, porque minha mãe morreu de infarto depois de uma briga, uma discussão. Ela começou a ficar ruim. Quando a gente viu, eu já tinha perdido minha mãe. Né? Eu enterrei minha mãe no Dia das Mães, para tu ter uma ideia. Então, assim, eu sou traumatizada, né? Hoje eu tenho a força, porque eu assisti tudo isso e eu tenho que combater meu psicológico todos os dias. Teve uma época que eu me tornei uma pessoa violenta, e é por isso. A gente vai tocando na cabeça certas coisas que eu nunca apanhei de homem, sabe por quê? Fiz musculação e o cara chegava perto de mim e arregaçava. É até feio falar isso, que é violência também. Mas eu atacava antes de ser atacada. Entendeu? Então, é uma série de coisas que, se você for colocar assim no papel, hoje várias crianças estão passando por isso, amanhã vai ser o violento, vai ser a criança rebelde. E as pessoas falam, poxa, tem tudo, não sabe por que faz, por que faz isso? Vai assistir a história dentro das 4 paredes. Entendeu? E é isso. Até queria citar referente a esse negócio que ela falou também, de quando a pessoa fala, tá com o cara porque quer, né?
eu passei uma situação muito difícil na minha vida também, onde eu sofri abuso dentro da própria casa dos meus pais, quando eu morava com eles. E nisso eu fiquei quieta por um bom tempo, assim, porque na minha cabeça, tipo, eu ia estragar com a família, entendeu? Se eu falasse que era uma pessoa que convivia na minha casa. E aí quando veio à tona essa notícia, eu saí de errada ainda na história, como a maioria das mulheres sai, né? Saí de errada na história e tive que sair muito cedo da casa dos meus pais por conta disso. E acabei de morar com um cara que eu namorava na época. Fui morar em outra cidade com ele. Como eu tinha acabado de sair da casa dos meus pais, logo depois dessa situação, eu criei uma dependência emocional fodida, assim, tipo, com esse cara, de achar que eu não tinha mais nada e tudo que eu tinha era ele. E eu quase morri, esse cara quase me matou, assim, porque ele me agredia várias vezes e pra mim, tipo, eu tava errado, eu sempre me culpava de alguma forma por aquilo que tá acontecendo comigo. E eu não consegui sair daquilo, eu só saí porque depois de vários anos, assim, passando nessa mesma situação, o cara foi, tipo, ele terminou comigo, entendeu? Mas hoje em dia eu penso, eu falei, pô, mano, tipo, o cara sacava faca pra mim, assim, me agredia, tipo, real. E eu, ainda mais por ser uma menina bem pequenininha, eu não tenho muita força pra bater de frente com a força de qualquer cara, assim, né, vamos dizer. E eu passei essa situação e hoje em dia eu penso assim, eu falei, mano, tipo, eu podia ter morrido. Só não aconteceu o pior porque ele decidiu meter o pé da situação, entendeu? Hoje em dia eu penso, graças a Deus. Mas eu entrei numa depressão onde, tipo, eu já sou magra, eu sempre fui magrinha, né? Mano, eu tava só, tipo, o osso quando eu saí da casa desse cara. E quando eu saí, eu não saí de lá também porque eu não tinha pra onde ir, como eu tinha saído da casa dos meus pais. E chegou o momento que aconteceu isso, eu ainda fiquei uma semana na casa desse cara, ele, tipo, me humilhando, me ameaçando lá. Aí eu liguei pro meu pai e falei, mano, tipo, eu sei que aconteceu aí, a gente não tá se falando, mas eu preciso ir embora. E aí foi quando eu fui embora, fiquei um mês lá em Hortolândia de novo. E consegui a proposta de trampo para vir morar em São Paulo. E aí eu consegui minha casa, consegui meus bagulhos e, tipo, tô morando sozinha. Hoje eu não moro mais sozinha, né? Eu moro com meu marido, mas morei sozinha durante 2 anos. Ela falou tudo aí. Além do constrangimento, você vê a sua família virar e falar assim, você está mentindo. Ele não seria capaz de fazer isso. Sim, eu passei por isso. Eu ouvi que, mas você fica com essas roupas dentro de casa, você quer o quê? Então, tipo assim, mano, a culpa é sempre da mulher, né? A culpa é sempre da mulher. Então, isso foi uma questão que mexeu muito, assim, comigo, que nem ela falou no começo, que se a mina não é de uma quebrada da hora, eu graças a Deus, eu tive essa sorte de sempre ter ali uns parceiros, assim, mais envolvidos que podia me ajudar. Até mesmo quando aconteceu essa situação, foram os únicos que me deram assim, um apoio e falaram, mano, você quer fazer o quê? Só que, mano, tipo, às vezes eu penso, eu não sei se eu fiz certo, se eu fiz errado, porque eu acredito que eu não posso fazer justiça com as minhas próprias mãos. E eu não queria carregar, por mais que doesse em mim, eu não queria carregar um peso de ter dado ali a palavra pra acontecer tal coisa com o cara, entendeu? Aí eu pensei, no final das contas eu até deixei quieto e falei, mano, tipo, deixa quieto esse bagulho aí, o cara vai pagar uma hora pelo que ele fez, porque eu não queria, além da dor que eu tava sentindo, pelo que eu passei, eu não queria carregar mais um peso dentro de mim, digamos assim, sabe? É muito complicado essa questão. Fora que você passa a situação, que é bem complicada, é obrigada a se expor, ser julgada, né? E carregar traumas, né? E muitas das vezes não é resolvida a situação, a pessoa continua tentando fazer ou faz, né? Isso aí até um salve para as famílias aí que estiver assistindo aí,
que, veja bem, quando chegar um caso desse na sua família, procure saber. Também não é fazer justiça com a própria mão, não. É ver se a situação é real, porque do mesmo jeito que tem a verdade, tem a mentira. Mas não deixa passar batido, procura saber, não aponta, porque isso mais tarde vai ferrar com a pessoa. Tem muitas pessoas lá na quebrada onde eu moro que fez suicídio, porque a família toda apontando e era verdade, você entendeu? O exame só saiu depois que a pessoa fez o suicídio. E aí, já era. A pessoa saiu fora da quebrada e resolveu o quê? Nada. Foi uma vida, uma família dilacerada e o cara de boa aí, mas ele vai pagar pela lei divina, né? Vai pagar, uma hora paga. Eu acredito muito nessa questão que tudo que você faz aqui, você paga aqui. Infelizmente não é de imediato que isso acontece, mas uma hora você paga. Esse cara mesmo, nessa situação que eu falei, surgiu várias histórias de várias coisas que ele tinha feito com várias mulheres, e mesmo assim, mesmo com várias histórias, eu ainda fiquei de mentirosa, aí às vezes eu fico pensando, eu falo, mano, que tanto que esses caras têm que, as pessoas protegem tanto esses caras e, preferem acreditar tanto, mesmo com 10 mulheres aqui falando, cada uma falando seu relato do mesmo cara, às vezes o cara sai impune ainda, sabe? Essa parada, mano, me deixa assim, de alguma forma eu fico meio frustrada, assim, sabe? Porque a gente luta tanto pra conseguir acabar com essas coisas, pra ter os nossos direitos, e mesmo assim parece que cada vez tá pior, porque não acaba nunca, sabe? Às vezes eu fico pensando, o que tem que ser feito pra realmente resolver esse tipo de situação contra as mulheres, sabe? Então é um tema muito complicado, assim, porque às vezes a gente vai ficar anos e anos e anos lutando e às vezes eu penso, será que a gente vai conseguir chegar onde a gente quer, de finalmente acabar com essa questão de feminicídio, de agressão, sabe? É complicado. Fala-se muito em igualdade, mas até onde a gente tem que ir para conseguir essa igualdade? Se a humanidade nasceu de uma mulher, por que ainda o patriarcado continua reinando? Isso é o que eu busco também, essa explicação. Se nós somos as genitoras, nós geramos nossos filhos, por que ainda continua esse patriarcado perpetuando em nossas raízes? E a mulherada também começar a analisar um pouquinho mais, ver quem coloca dentro de casa. A mulherada que tem filha mulher, não só a mulher, como o homem também, porque infelizmente a cabeça do ser humano só Deus para entender, né? Porque do mesmo jeito que acontece com meninas, acontece com meninos também. Também é como ela falou. E quando acontece, ainda tem que provar, passa o constrangimento, passa a vergonha, passa a dor, ainda você tem que ir lá se expor perante uma população e provar. E se não provar, é capaz de você levar um cacete ainda, não é? É capaz de você levar um cacete, porque levou o cara com as ideias e não provou. Essa situação é complicada, porque eu penso assim, mano, tem muitas mulheres que às vezes são, que nem foi o meu caso. Eu sofri esse abuso, mas não chegou a ter relação. O cara invadia o meu quarto quando eu tava dormindo, ele passava a mão em mim, às vezes eu acordava, ele tava com o órgão dele pra fora, sabe? E sempre foi assim, teve vários dias que eu virava à noite, porque o meu quarto não tinha tranca, eu virava à noite, porque eu sabia que uma hora ele ia entrar lá, sabe? E a única coisa que eu conseguia fazer, eu começava a chamar alguém da minha família, chamava alguém de casa, que daí ele ficava com ele e saía do meu quarto. Mas teve até uma vez que eu dormia no mesmo quarto que a minha irmã, e a gente dividiu o quarto, né, porque eram 2 quartos na casa dos meus pais,
E aí eu tive que colocar um guarda-roupa, assim, encostado na minha cama e uma cômoda, tipo, no pé da minha cama pra mim conseguir dormir a noite inteira, porque eu sabia que daquele jeito ali ele não ia conseguir passar ali pra fazer nada, né? E como foram situações assim, ou eu tinha que ter alguma gravação desse cara fazendo essas coisas, porque mesmo que fizesse um exame, eu ainda ia sair de errado, porque não ia dar nada. Porque, graças a Deus, ele não conseguiu chegar a fazer nenhum tipo de relação comigo, entendeu? E isso é complicado, essa questão das mulheres que sofrem esse tipo de coisa também, porque se não tiver um vídeo, se não tiver uma gravação, se não tiver uma testemunha ali que vai depor a favor de você ali, você não tem nada, mano. Você não tem nada, entendeu? Que nem ela falou, ainda às vezes chega a levar o cara para as ideias, você ainda vai sair de errada, porque você não tem prova, entendeu? Vai ser a sua palavra contra a palavra do indivíduo ali. Desde os primórdios, né, como diz a música, até hoje em dia, a mulher ainda acreditam que nós somos que ser submissas. Aqui no Brasil a gente vê essa violência toda, o feminicídio crescendo cada vez mais. E se você for olhar nas outras culturas, a gente vai ver que a gente está um pouquinho só melhor, que nós conquistamos alguma coisa. Hoje a mulher tem seu espaço, ela pode trabalhar, ela pode votar, ela pode opinar, né? Mas a gente ainda não conseguiu ainda a nossa liberdade de nossas escolhas, a nossa liberdade, a vida. Olha que absurdo, a gente ainda não conseguiu o nosso direito à vida, porque dependendo com quem a gente se relaciona, a gente está se relacionando com a morte. E isso é absurdo, os homens acharem que nós somos submissas, que nós somos um material de posse, que eles têm o domínio sobre nós e que eles podem tudo ainda sobre nós. Eu acho que há muito ainda a se evoluir e eu acho que cada vez mais a mulher ela tem que buscar o seu espaço, aproveitar espaços como esses para estar abrindo a voz, para estar falando a realidade do dia a dia, parar de se esconder e assumir o seu lugar no mundo, que o lugar de mulher é onde ela quiser, não onde colocarem ela, e sim onde ela achar que ela tem que fazer parte, ali ela vai fazer parte sim. Falou bonito, falou tudo e falou a verdade, né? A gente pode estar onde a gente quiser. A gente faz o nosso espaço também. Hoje é bem limitado, se você for esperar a coisa acontecer, é limitada. Entendeu? Eu trabalho com eventos, por exemplo. Onde que chamam mais a gente para cantar? Nos editais. Agora os shows, um ou outro. É limitado essa parte também. Feat é limitado também. Evento, porque assim, ó, no começo eu batia muito de frente com essa situação, principalmente de evento. Aí eu comecei a ver as manas cantando também. Falei, mano, se a gente quer abrir uma porta, a gente tem que fazer jus, você entendeu? Letras contundentes, disposição para ir para cima. A gente tem uma responsa mais como mãe, né? Porque a mãe, ela se põe já na responsa mais, né? Da capa, do filho, a gente parece um povo. A gente quer fazer de tudo. Eu sou assim. Eu tenho projeto, eu tenho o grupo, o cartel, né? Que é o meu oficial. Eu tenho o RIP Pensão e tenho muito feat, né? Contabilizando, no ano passado eu fiz 365 feat. E é tudo uma vez. Aí eu cuido de 17 grupos de rap. Quando eu vou fazer a inscrição, são 17 inscrições. Entendeu? E não é uma, são várias. Então a gente começa a se colocar na posição de fazer tudo. E quando eu falei para as manas assim, para de desculpa, é isso. Não, eu também sou mãe, tenho 4 filhos, certo? Sou avó. Tenho a minha resposta porque eu sou a mãe e o pai dentro de casa. Eu trabalho, mas antes era eu sozinha na guerra. Entendeu?
E eu também sou rapper. Então, para de desculpa. Você quer entrar, conquista aquele espaço. Nem que seja com os dois pés na porta. Mas você tem que fazer jus àquilo ali. Né? Então, a gente tem que parar também com a desculpa. A gente tem que fazer o negócio acontecer. Né? E, levado nesse assunto, como ela estava falando agora, né? A mulher, ela tem um espaço limitado. O espaço é limitado, mas a gente pode abrir ele, invadindo, fazendo acontecer. Eu nunca tinha feito edital na vida. Aí quando perguntaram para mim, você já fez edital? Já. Eu fui e fiz. Assim como eu nunca tinha escrito letra, lá em 90. E eu sentei, eu escrevi a minha primeira letra e eu fui pro palco. E naquela época a gente gostava de fazer o Homem na Estrada, né? Um livro, né? Então, assim, eu sou exemplo do que o que a gente quer, a gente pode fazer também. A gente pode conquistar. Então, não pode se limitar. Tem que fazer acontecer. O nosso espaço é limitado, mas a gente tem que ser igual a água. Se tem uma fresta, a água se espalma, ela toma conta. A gente é a água, mano. E a gente consegue fazer as fitas também acontecer, entendeu? E talvez a minha história, a história da Lídia, da Frida, seja aí, eu não falo inspiração, mas assim, para fazer as mulheres também acordar, que tudo passa, gente. Tudo passa e a minha história pode ajudar outras mulheres, a minha história, sabe, pode, eu caí, ela caiu, então assim, eu vou sair dessa barra aqui porque não tá legal não, esse cara não é pra, sabe, isso aí, gente. A história dela serve para mim, para me orientar de alguma forma, né, nem seja isso, mas aprendendo. É isso aí. Concordo com o que ela acabou de falar também. Tem esse mesmo pensamento que a gente sempre vai ser inspiração, né? Quando falamos de feminicídio, falamos de algo que está ali no nosso dia a dia, vem acontecendo cada vez mais. E podemos afirmar que essa gestão passada, o qual não vamos falar o nome para não dar ibope, foi onde mais mulheres morreram, porque ali foi perpetuado o patriarcado, o machismo. E falando sobre o feminicídio, eu gostaria que a Lilian Bundum falasse um pouquinho. Peraí, rapidão. Então, está cada vez mais em alta, né? Parece que virou uma moda, né? Moda negativa essa aí. E hoje o que você mais ouve dizer é feminicídio. Você sai na vizinhança, feminicídio. Você liga uma TV, feminicídio. Aí você conversa com um amigo, feminicídio. Tudo quanto é parte, todos os dias. Parece que cada segundo aparece um caso desse. E continua o descaso, porque a maioria das mulheres procuram ajuda, né? E eles têm tempo para ajudar, tempo para abrir uma assistência para essa mulher, tempo para tudo, mas nunca dá tempo de salvar, são poucas, né? Eu também estou trabalhando um tema nesse estilo, né? Na música, né? Porque é o que eu mais ouço falar. Na minha família teve feminicídio também, né? Uma coisa bem passional, ciúmes, porque uma tia, né, que a gente considera como tia, foi ver a família. Quando chegou em casa, ele esfaqueou, ele colocou machado no peito, ele meio que começou a incendiar a casa no dia de Natal. Imagina se isso não vem na memória da gente todos os fins de ano, né? E todos os dias. E elas procuram ajuda, vai lá nas autoridades buscar ajuda, e eles fazem meio que distanciamento que não funciona, né? Se a mina não dá uma quebrada da hora que os caras vão fazer a segurança dela, vamos falar algo assim, ela morre, entendeu? Ela não pode ir para o trabalho, ela não pode ir para um baile, ela não pode ver um familiar, que o cara vai trombar ela e vai matar ela. Então a justiça falha, né? Uma lei falha.
que tem que ser revista. Gente, isso está demais. Feminicídio, ele cresceu muito. E parece que a pandemia foi um remedinho, né, uma pílula, para isso crescer e fermentar mais. E assim, também tem o caso da... Tudo é covardia, né? Mas também tem as irmãzinhas, meu, foge disso, sai disso, né? Eu estou fazendo exatamente esse. Fala assim, se a sua vida não é um conto de fadas, não se sinta humilhada, saia logo dessa casa, entendeu? Porque assim, às vezes vai... O que meu familiar vai falar se eu me separar? O que meu vizinho vai falar? Vou ficar por causa do meu filho? Não, a vida é mais importante. Porque se você não tiver vida, você não vai cuidar do seu filho, não vai constituir coisas e nunca mais vai ter oportunidade de fazer a diferença na sua vida. Então, não pense no que os outros vão falar, pense no que você está passando. E sai, some. Deus ajuda, né? A força de vontade também. E sempre tem um anjo aí no meio do caminho que pode fortalecer isso. Eu sei que é fácil falar, né? Porque sair de situação dessa é difícil sem apoio. Às vezes a menina nem trabalha, depende do marido, vai sair correndo para a rua com 2 crianças, vai para uma comunidade. Tem várias comunidades fazendo esse campo de acolhimento e ali vai dar certo, né? Não vai dar certo ficar em casa. Então, é bem delicado, é extenso, né? Um tema que, se a gente for falar, fica o dia inteiro. Mas, enfim, tem que falar. Tem que sair para as ruas, tem que sair da casa, tem que sair dessa vida. Não dá certo. Não dá certo. São de cada 100 minas, uma escapa. Entendeu? Uma escapa. A família não vai apoiar, não. Procura. Mas sai, né? Porque está crescendo, né? Às vezes as pessoas se submetem por certas situações que não compensam. Então não se submeta, não se sinta humilhada, não pense mais nada além do bem-estar da família e o seu. Sai de casa, vai fazer sua vida. É isso aí. E mulheres entendam. Amor que bate não é amor. Amor que maltrata não é amor, é posse. Então se libertem. Amores desse jeito te leva para o túmulo, te leva para o cemitério. Então você não precisa desse tipo de amor. Tenha amor próprio, se liberte. E dando continuidade ao mesmo tema, feminicídio, eu vou passar para a Melissa Santos. Então, gente, como a Helena falou, a tal da medida protetiva é uma desculpa, o perdão da palavra, para o vagabundo ficar mais com raiva ainda, por mais que se ele não tinha intenção de matar, aí vem a tal da medida protetiva que não protege nada, e aí o vagabundo vai com raiva porque foi lá, denunciou, e aí ele acaba fazendo a situação. E nisso está ficando os órfãos, as crianças, porque não mata só a mãe, acaba com a família, porque nisso a criança é jogada, muitas vai para a rua, muitas vai para o tráfico, muitas vai parte para o lado errado da coisa, por conta, como ela falou, talvez um mínimo ali, né, o primeiro tapa, o primeiro xingo, a primeira proibição, né, eu fui jogada de um sobrado de 4 metros, né, de uma altura de um sobrado de 4 metros, e foi exatamente o que você falou. A minha mãe e meu pai era daquele tempo antigo que falava assim, ruim com ele, pior sem ele. Na época, eu não podia trabalhar, eu tinha 4 crianças, né, e arrumar emprego, o cidadão ia lá, fazia escândalo, era mandado embora, porque ele não deixava. E eu passei tudo isso sem meus pais saberem por causa da vergonha. Só sobrou a vergonha. E mais nada. Só tinha a vergonha. Até o dia que eu peguei e falei, não, deu. A pessoa que poderia levantar a mão para mim e eu não fazer nada, eu tinha enterrado, eu tinha pouco tempo, seria o meu pai. Então eu coloquei um basta, fui para a luta, como ela falou, fui trabalhar em farol, fui panfletar, fui catar latinha, mas meus filhos estão aí criados para a honra e glória do Senhor. E
Só quem pode sair da situação é a gente. Eu não posso sair por você, posso te aconselhar. E é aquela coisa, ser humano não muda, gente, desculpa. Infelizmente, o violentador, o abusador não vai mudar. Não vai mudar. Mas a gente pode mudar, gente, as nossas atitudes, o modo de pensar. E é isso. Então, continuando aí nesse tema, só de licença aqui, vou falar porque eu nasci rapper não se trava, entendeu? A minha mãe, eu tenho na memória assim, quando ela estava lá com meu genitor, ela não ia embora de casa com medo que a família ia dizer, com vergonha do que iam pensar dela. E eu assistia isso, ele com amantes, ele com agressão verbal, já capotamos o carro 2 vezes com eles discutindo. Tem inúmeras passagens na mente, quando era criança, minha mãe no hospital para ter o bebê, e ele entrava comigo no hospital, e lá ele ofendia minha mãe. E teve muitas coisas, outras coisas que aconteceu, eu só não vou falar porque foi familiar que falou e eu não posso provar. Mas teve questões que aconteceram e minha mãe escapou por pouco. A delicadeza do assunto. A minha mãe foi embora para casa do pai dela quando ele faleceu. Ela aguentou até o último e mesmo assim ele ia lá todos os dias, quando ele saía do trabalho, para ofendê-la. E como eu era muito apegada à minha mãe, a gente ficava muito próximo todo dia, eu assistia tudo isso, né? Por mais que a minha família esteja escutando aí, não vai gostar, é o que eu passei e não vai mudar o caráter dele, né? E não vai mudar a história, porque essa história não é só da minha mãe. Essa história acontece hoje, é velha, mas é atual, porque acontece hoje com outras minas. Entendeu? O cara separa, agride, ofende e continua ladainha sempre. Hoje tem essa lei, né, que você está citando agora. Mas é ineficiente, ela não funciona. Entendeu? Então, assim, não pode, que nem ela está falando assim, ó, foi jogada. Né? Quantas Marias, Anas, Joanas que tem dentro da situação e de uma lei que, como você falou, muito falha demais. Pois é. Então é algo que tem que ser revisto, né? É algo que não pode deixar passar batido. E a família ainda fala que a gente que aceita, né? A família fala, tá com cara porque sim, não, o caso da minha mãe foi esse. Ela tá com ele porque quer. Em certo ponto, era porque ela tinha aquele negócio hereditário na cabeça. A menina tem que ficar com o cara, ela não pode ser mulher de outro marido e não pode ser separada. Então ela trazia isso, e isso quase condenou a minha mãe. Entendeu? Quase condenou. Isso se não condenou, porque minha mãe morreu de infarto. Depois de uma briga, uma discussão. Ela começou a ficar ruim. Quando a gente viu, eu já tinha perdido minha mãe. Né? Eu enterrei minha mãe no Dia das Mães. Para tu ter uma ideia. Então, assim, eu sou traumatizada, né? Hoje eu tenho a força, porque eu assisti tudo isso e eu tenho que combater meu psicológico todos os dias. Teve uma época que eu me tornei uma pessoa violenta. E é por isso. A gente vai tocando na cabeça certas coisas que eu nunca apanhei de homem, sabe por quê? Fiz musculação e o cara chegava perto de mim e arregaçava. É até feio falar isso, porque é violência também. Mas eu atacava antes de ser atacada. Entendeu? Então, é uma série de coisas que, se você for colocar assim no papel, hoje várias crianças estão passando por isso, amanhã vai ser o violento. Vai ser a criança rebelde. E as pessoas falam, poxa, tem tudo, não sabe por que fala, por que faz isso? Vai assistir a história dentro das 4 paredes. Entendeu? E é isso.
Até queria citar referente a esse negócio que ela falou também, de quando a pessoa fala, tá com o cara porque quer, né? Eu passei uma situação muito difícil na minha vida também, onde eu sofri abuso dentro da própria casa dos meus pais, quando eu morava com eles. E nisso eu fiquei quieta por um bom tempo, assim, porque na minha cabeça, tipo, eu ia estragar com a família, entendeu? Se eu falasse que era uma pessoa que convivia na minha casa. E aí quando veio à tona essa notícia, eu saí de errada ainda na história, como a maioria das mulheres sai, né? Saí de errada na história e tive que sair muito cedo da casa dos meus pais por conta disso. E acabei indo morar com um cara que eu namorava na época. Fui morar em outra cidade com ele. Como eu tinha acabado de sair da casa dos meus pais, logo depois dessa situação, eu criei uma dependência emocional fodida, assim, tipo, com esse cara, de achar que eu não tinha mais nada e tudo que eu tinha era ele. E eu quase morri, esse cara quase me matou, assim, porque ele me agredia várias vezes e pra mim, tipo, eu tava errado, eu sempre me culpava de alguma forma por aquilo que tá acontecendo comigo. E eu não consegui sair daquilo, eu só saí porque depois de vários anos, assim, passando nessa mesma situação, o cara foi, tipo, ele terminou comigo, entendeu? Mas hoje em dia eu penso, eu falei, pô, mano, tipo, o cara sacava faca pra mim, assim, me agredia, tipo, real. E eu, ainda mais por ser uma menina bem pequenininha, eu não tenho muita força pra bater de frente com a força de qualquer cara, assim, né, vamos dizer. E eu passei essa situação e hoje em dia eu penso assim, eu falei, mano, eu podia ter morrido. Eu só não aconteceu o pior porque ele decidiu meter o pé da situação, entendeu? Hoje em dia eu penso, graças a Deus. Mas eu entrei numa depressão onde, tipo, eu já sou magra, eu sempre fui magrinha, né? Mano, eu tava só, tipo, o osso quando eu saí da casa desse cara. E quando eu saí, eu não saía de lá também porque eu não tinha pra onde ir, como eu tinha saído da casa dos meus pais. E chegou um momento que aconteceu isso, eu ainda fiquei uma semana na casa desse cara, ele, tipo, me humilhando, me ameaçando lá. Aí eu liguei pro meu pai e falei, mano, tipo, eu sei que aconteceu aí, a gente não tá se falando, mas eu preciso ir embora. E aí foi quando eu fui embora, fiquei um mês lá em Hortolândia de novo e consegui a proposta de trampo para vir morar em São Paulo. E aí eu consegui minha casa, consegui meus bagulhos e, tipo, tô morando sozinha. Hoje em dia eu não moro mais sozinha, né? Eu moro com meu marido, mas morei sozinha durante 2 anos e conquistei minhas paradas. Foi onde eu vi que eu falei, mano, tipo, a partir de hoje eu vou ter todas as minhas paradas, que vai ser a minha casa, que homem nenhum vai se crescer pra cima de mim dentro da minha casa, entendeu? Mas foi uma parada muito louca pra mim. Foi até um dos principais motivos de eu ter feito a música que é O Peso da Mulher, que é uma parada que hoje em dia eu consigo falar tranquilamente, tipo, não que eu esqueci, porque esquecer a gente nunca esquece, né? Sempre fica, mas a gente aprende a conviver com aquilo e de alguma forma fazer com que doa menos na gente, a gente vai ficando mais forte, que nem ela falou. Eu acabei virando uma pessoa, tipo, não agressiva de violenta, mas mais agressiva até nas palavras. Comecei a ser mais seletiva nas pessoas que entravam na minha vida, com os caras que eu me relacionava, qualquer coisinha ali, o cara falava um A mais alto pra mim, eu já falava, ei, meu parceiro, sai fora, tá ligado? Porque é assim que começa, o cara começa a falar mais alto que você, daqui a pouco ele tá te agredindo. Tem muita gente que acha que isso é brincadeira hoje em dia, né? Até como eu tô nesse meio do rap feminino, às vezes eu vou falar alguma parada assim, tem muito cara que fica, mas não é assim, eu, tipo, esse negócio é mimimi, eu não sei o quê. Mas, mano, é real, só quem passou por isso sabe. Como mínimas coisas, tipo, são sinais pra você sair, pra você se alertar, entendeu? Que o cara é uma pessoa que futuramente pode vir até te matar, entendeu? Que às vezes a pessoa é muito boa no começo, você fala, não, mano, mas era um cara da hora e tal. E, tipo, na real, não era um cara da hora, mano.
Isso é fora, né? O mal mascarado, né? Quem está de fora olha, vê aquela imagem daquela pessoa, já olha como uma santidade, mas só entre quatro paredes que a pessoa vai ver tudo o que acontece ali. E nós viemos, né, de uma situação de anos e anos e anos de nossos ancestrais, onde a mulher ela tinha que ser submissa, ela já nascia para submissão. Muito se conquistou, muito se avançou, mas a mulher ainda continua sendo vista como aquela que tem que matar o leão, preparar, ainda servir o leão. E outra coisa também que eu queria falar com vocês é com relação à religiosidade, a violência da religiosidade. Muitas das manas vão procurar em seus padres, pastores, um gesto de refúgio, e muitas das vezes elas são aconselhadas a continuar dentro desse relacionamento, porque a instituição igreja, a instituição Bíblia diz que o casamento é sagrado e que tudo aquilo que acontece ali é com permissão do Senhor. Eu falo porque a minha mãe, ela frequentava a igreja e meu pai também era violento. E a minha mãe foi aconselhada a dar continuidade. Ela ouviu: volta para sua casa, ele é seu marido, ou seja, ele é seu dono. Você é propriedade do seu marido, então você tem que se submeter. Então eu penso que muitas das irmãzinhas hoje sofrem com isso também, que quando vão procurar o apoio nos seus padres, nos seus pastores, e ainda acabam tendo que voltar para casa, colocar o seu lenço, abaixar sua cabeça e continuar sendo abusada, agredida pelos seus esposos, porque o patriarcado dentro das instituições religiosas ensina isso também. E eu gostaria que, se alguém tivesse algum tema sobre isso para estar falando, se já presenciou algo assim. A gente é de quebrada presencia tudo, né? E não é uma, duas, são várias lá na quebrada que é a mesma situação. A minha está apanhando, e eu vou abrir o tema mesmo porque qualquer religião que tivesse esse tipo de hipocrisia não é religião, né? Não está fazendo bem. Então, assim, teve uma lá que o pastor colocou a amante e o marido dela para orar um mês para ver se ele tinha que ficar com ela ou com a mulher. Isso não existe, gente. Na moral. Você entendeu? Assim como também em outras religiões, eu sei de muitos assuntos que eu vou te falar, viu? Na matriz também africana, a mesma situação, sabe? Tinha dois dentro do terreiro, eles eram marido e mulher, mas deram um paninho para ele ficar com a amante. Então, tem muita situação que não existe. Hoje a mulher também não está mais bobinha, não, entendeu? Essa coisa hereditária aí, essa coisa de submissão, já não é novidade, não. Então a mulher se põe também, tem que se impor, e não quero isso para a minha vida. Você vai querer isso para a sua vida? Mas aqui ela falou também, eu acho, assim, a minha opinião, não a minha opinião é que tinha que ter um amparo psicológico, que tem menina que não sabe lidar com o sentimento. Então o sentimento consome e ela se põe a fazer coisas que ela não devia fazer, né? Tipo, ser humilhada, tirada, entendeu? Agredida. Então, hoje já não tem mais essas novidades. Hoje já é um assunto aberto. Então, tinha que ter um amparo psicológico nas quebradas, assim, até ela que tem ali um apoio comunitário. Se alguém tiver para apoiar, para colocar essa situação dentro das comunidades, para tratar as meninas, as crianças, ou quem tiver, né, necessidade de um amparo psicológico, é importante, né? Tudo tem que ter um abraço, começa num abraço, né? E essa situação, acho que assim, lá na quebrada, é muita situação, dentro de religião, principalmente hoje o dinheiro está consumindo a fé, está consumindo a índole, está consumindo o caráter, as pessoas estão se trocando
pela nota. Então não tem, os caras não sabem mais trabalhar a fé, as meninas não sabem mais trabalhar a fé, não estou generalizando, né, alguns. Então não sabem trabalhar a fé, sabem trabalhar o dinheiro, e isso acaba atrapalhando a vida do ser humano. Acaba apanhando, porque não pode separar. Porque o líder religioso falou que não pode separar. É traída e aceita, porque não pode separar. Né? É uma vergonha, o casamento é sagrado. É sagrado desde que a gente faça bem. Entendeu? A partir do momento que aquilo está te prejudicando de alguma forma, já não é sagrado nem benção. Né? É isso aí. Bom, gente, eu acho que a violência doméstica também não se baseia só no caso marido e mulher. Tem irmãos também, né, que agride as irmãs assim, sabe, tragicamente assim. E na questão religião, tem uma conhecida, que eu não vou citar nomes, que a filha dela foi criada dentro do berço evangélico, dentro de uma igreja pequenininha, não uma quebrada, mas na Zona Leste. E a menina tinha 12 anos, então a menina subia montes, falava línguas e outras coisas. E chegou um certo cidadão dentro da igreja, usando o nome bom pastor, e passou a mão na menina. E em vez da igreja acolher que era uma criança de 12 anos, cresceu ali dentro deles, a menina foi julgada como a Jezebel que desviou seus varões. Entendeu? Hoje, ela simplesmente não tem fé. Ou seja, a própria religião, o próprio homem ali que ela acreditava, que era o exemplo dela, julgou ela que ela desviou o varão. E ele bateu na menina na fé. Então ela falou, um religioso falasse, não, vai lá, aceita que é seu marido, gente, isso não existe. Ou culpar, né? Essa menina tem 12 anos, gente. Hoje ela vai para a igreja para agradar pai e mãe. Mas não porque ela acredita, acho que ela pensa assim, poxa, e ela, Senhor, eu fazia de tudo, eu ia subir a mão, e o Senhor permitiu que fizesse isso comigo, eu ainda fui julgada dentro do dom. Então, assim, é um caso para se pensar em muito, gente. E é abrir a boca e falar. Porque muitas mulheres passam por tudo isso, gente, não fala. Não fala. Você está ali toda roxa, está toda roxa. Você fala assim, mas ele te bateu. Não bateu. Não bateu. Eu caí. É a desculpa tem. Eu caí. A desculpa é essa. Então também não tem como ajudar se a pessoa também não se abrir e querer ajuda. Referente a essa questão da religião, concordo com vocês também. Eu mesma não presenciei nada do tipo, mas sei que existe sim muito esse tipo de caso, né? Acho que a forma como as pessoas veem a religião hoje em dia acaba levando elas a ter esse tipo de pensamento, né? Que a religião é tudo. E tipo assim, muitas igrejas pregam esse tipo de coisa da família, porque tem que perdoar, porque isso, porque aquilo. E no final das contas, mano, a mulher acaba ficando com o agressor, as crianças, os filhos acabam presenciando, crescendo, vendo aquilo, né? E achando que aquilo é normal. Mas é o que eu falo, até nessa questão dos filhos crescer, eu acho que a mente de uma criança, ela absorve tudo, por mais que às vezes fala, mas a criança não lembra, não vai lembrar depois. A criança vai lembrar, vai gerar um trauma ali depois. E é uma coisa que tem que ser vista mesmo, porque hoje em dia a religião tá foda mesmo. A religião e a família sempre foram um braço dado, né, dentro do sistema. E você entende o quê? A criança, quando ela passa por todo tipo de violência, ela cresce vendo violência, ela vai repetir.
O menino, ele vai repetir o que o pai faz, ele vai se tornar um adulto agressor. A menina vai entender que é normal o homem gritar com ela, o seu marido gritar, porque o lar que ela conviveu foi desse modo. Então ela dá continuidade achando que isso é o normal. E voltando com relação à violência, a mulher, quando ela vai buscar o respaldo da lei, ela não encontra. Uma mulher que ela é violentada, ela tem que provar por A mais B que ela sofreu uma violência e que ela não induziu, né, a que cometesse a violência. Quando você chega numa delegacia da mulher, que você vai fazer um boletim de ocorrência por agressão, eles querem entender o que você fez para você ser agredida. Por que você foi agredida? Ah, mas é o seu marido. Você deve ter feito alguma coisa para ser agredida. Então a mulher, ela sempre vai ter o seu espaço velado. Ela sempre vai passar por situações de constrangimento só pelo simples fato dela ser mulher. Eu já presenciei várias situações onde a mulher foi atrás da lei, que era para protegê-la, e ela acabou voltando para casa horrorizada, humilhada, menosprezada, porque quem deveria de ajudar colocou ela para correr da instituição chamada delegacia. Essa questão aí é foda, mano, porque tipo assim, ali as pessoas que você acha que vão ali te ajudar, que vão te dar um apoio, que seria tipo ou alguém da sua religião, ou sua própria família, ou até mesmo a lei, geralmente são exatamente as pessoas que fazem tudo ao contrário, que família não dão apoio, a lei não te dá apoio. Eu mesmo tive esse caso, tipo, graças a Deus, hoje eu tenho uma relação muito boa com a minha família. Foi uma época assim, mas que eles viram que eles erraram também, que tipo, onde eu não tive o apoio,